Meu marido quase foi sequestrado. Sempre me lembro desse momento específico, quando discutimos, e imediatamente deixo de estar chateada com ele. A ideia de que eu poderia tê-lo perdido e jamais saberia o que aconteceu é suficiente para acalmar até minha raiva mais justificada. Isso se passou há 3 anos. Eu tinha 24 anos e ele 25. Basicamente, desde os 17 e 18 anos, era só eu e ele. Então meu mundo inteiro quase foi arrancado de mim. Era tarde da noite. Eu havia acabado de buscá-lo no trabalho e paramos em um supermercado para comprar uma garrafa de vinho e uma pizza. Eu estava com nossos celulares na minha bolsa, porque era assim que fazíamos quando saíamos juntos. Ele não gostava de deixar o dele no bolso de trás, e não tem jeito de falar isso sem parecer estranho, mas meu marido é muito bonito. Quero dizer, ele é atraente, tem cabelos pretos, longos e cacheados, e uma constituição física delicada. Além disso, ambos aparentamos ser mais jovens do que realmente somos. Isso já nos fez alvo de vários tipos estranhos. Então estávamos na fila para pagar e ele se deu conta de que havia esquecido a carteira no carro. O supermercado estava praticamente vazio e não tinha ninguém atrás de nós. Então ele disse, "Já volto", e correu para o estacionamento escuro. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza. Então, quando ele demorou literalmente 4 minutos, corri lá fora para procurá-lo. Vi uma caminhonete preta com uma capota saindo debaixo do único poste de luz e meu marido não estava à vista. Minhas pernas ficaram bambas. Nunca entendi essa expressão até aquele momento. Corri até nosso carro, rezando para encontrá-lo lá dentro. Graças a Deus ou a quem quer que seja, ele estava. Sentado no nosso carro trancado, olhando para a caminhonete, até que eu bati bem alto na janela do passageiro. Ele me olhou com olhos enormes e aterrorizados e gritou para eu entrar. Ele se inclinou para destrancar a porta para mim e gritou para que eu a trancasse assim que entrasse. Estava tremendo e muito agitado, me abraçando forte. Finalmente, apenas o apertei e perguntei, "O que aconteceu?" Ele pediu o celular e ligou para a polícia. Ouvi a história enquanto ele a contava ao operador, e ainda me dá náuseas pensar nisso. Ele tinha ido até o carro e notou a caminhonete preta uma fila adiante. Nós dois trabalhávamos em lojas naquele centro comercial e nunca tínhamos medo do estacionamento. Mas, por sorte, algo o alertou e ele se apressou. Enquanto mexia com as chaves, ouviu a caminhonete ligar e pensou que estivesse de saída. No tempo que levou para pegar a carteira do assento e se virar, a caminhonete estava atrás dele, e um homem grande tinha aberto o porta-malas. Quando o homem se virou para enfrentá-lo, meu marido simplesmente recuou para dentro do nosso carro e bateu a porta. O homem não tentou abrir a porta de imediato. Em vez disso, bateu na janela com raiva, e foi isso que salvou meu marido, pois ele conseguiu trancar as portas a tempo. O homem ficou parado lá por 1 minuto inteiro, olhando ao redor, e tentou abrir a porta mais 2 vezes. Depois, andou de um lado para o outro por alguns segundos e voltou para a frente da caminhonete e mexeu em algo. Todo esse tempo, meu marido ficou sentado em terror sem seu celular. Queria que ele tivesse pensado em buzinar ou fazer algo para assustar o cara ou chamar a atenção de alguém, mas estava com muito medo para pensar. Por fim, o homem simplesmente subiu na cabine e ficou sentado até que, eu acho, ele me viu saindo da loja e disparou. A polícia chegou e meu marido deu uma descrição da caminhonete e do homem. Ele era alto, grande, branco, calvo, vestido todo de preto como um agasalho. A caminhonete ou não tinha placa ou ele a tinha coberto. Pelo que sabemos, eles não o encontraram e nós desde então nos mudamos do estado. Então, foi assim que meu marido quase foi sequestrado por motivos que me recuso a imaginar.
Fiquei várias noites em claro apenas o segurando e sentindo sua respiração. Quase o perdi. Depois que o choque passou, ele começou a levar a sério a ideia de fazer exercício, pois o fato de não ter conseguido se defender daquele homem o atormenta. Maldito seja aquele cara por fazer meu marido se sentir uma vítima.